Fala turma, beleza? Vamos começar mais uma análise diária aí. A gente vai falar amanhã sobre a Champions League e a MLS, beleza? A gente tem, começando pela Champions League, a Inter de Milão, que perdeu por 2-0 para o Bayern. E recentemente ganhou quase que nos últimos lances ali para Torino contra o Pilsen, né? O Pilsen que teoricamente é um time que veio para perder os. São 6 jogos, se eu não me engano, né? Na fase de grupos. Enfim, e é isso. É, acho que aqui é uma vitória, naturalmente, é trabalhar algo a favor da Inter. Esse 1,44, se a Inter der o padrão que eu creio que vai dar, pode ser a cotação de valor do dia. Tá? Ponto importante: a Inter ela perdeu para o Bayern em casa. Na casa do Bayern, teoricamente, ela não ganha. Talvez na casa do Barcelona seja um jogo duro. Ela tem que pontuar indo e vindo para o Vitória Pilsen. Assim, quem quer passar desse grupo aqui não pode, em nenhum cenário, perder para o Pilsen. Em nenhum cenário. Então tem que vencer aqui. Eu acho que a Inter vence. Acho que vai ser aquele jogo que vai ser um amasso da Inter. Acho que ela vence com uma certa tranquilidade. Não acho que vai fazer os 5 gols que o Barcelona fez, até porque a Inter vem tendo dificuldade de fazer gol e perdendo bastante gol. Mas aqui não tem muito o que fazer. Acho que é uma vitória da Inter. Se der leitura, esse 1,45 tem muito valor. Em sequência tem um jogo do Sport em Tottenham, tá? Essas cotações não me interessam. Esse jogo não me interessa muito. Vou passar o olho e vou levar esse jogo pro live. Não sei se é um jogo para gols, não sei se é um jogo para match odds, lei pior equipe em campo. Cara, eu não faço a menor ideia desse jogo, eu não tenho nenhuma projeção, então eu não vou falar muita coisa aqui. Bom, chegando no Bayern e Barcelona, o Bayern tá 1,80, 1,90 por ali contra o Barcelona a 1,36. Esqueci até de abrir aqui o mercado da Champions, só pra gente dar uma olhada depois. Cara, o Bayern com o Barcelona eu não faço a menor ideia do que do que esperar no quesito gols. Mas esperar do match odds, eu acredito que vai ser um Bayern com uma aposta. Eu não consigo ver o Barcelona com aposta. Detalhe importante: o meio-campo do Barcelona amanhã é Pedri, Gavi e Busquets. De Jong não joga, e deve ser junto com o Busquets entra no QCE, ou seja, o Busquets de 35 anos, o Pedro que joga muito e dá sim, eu acho que já para assumir uma responsabilidade em Champions League, mas o Gavi que eu também acho que vai ser um cara que vai jogar muita bola. Não sei se ele aguenta esse meio campo do Bayern. A gente vai ter um Kimmich, a gente vai ter amanhã o Sabitzer em campo. E se eu não me engano, não é o Upamecano que vem amanhã, é o Delite, tá? O Coman, se eu não me engano, também não joga. Quem deve vir amanhã é o Musiala, que também é um moleque que joga pra caramba. Mas esse meio do campo do Barcelona vai ter que aguentar os caras macetando. O Bayern vem para amassar. Não sei se seria um jogo para gols. Vai depender muito da postura do Barcelona, porque eu não faço. Por isso que eu disse que eu não faço a menor ideia se isso é um jogo absurdos de gols ou é um jogo mais dizer cadenciado e ter um Bayern em campo é até engraçado, mas eu digo no quesito assim, um 2-0 Bayern, quem sabe no melhor cenário um 3-0 Bayern, eu acho que o Bayern vai dar padrão, acho que tem valor e acho que amanhã vai ser a aprovação do Barcelona. Ponto importante, dependendo da postura do Barcelona, sim, é um jogo para gols. Inclusive o último jogo foi 3-0, né? Na casa do Bayern, naquele 2021 ali. É, eu acho que vai ser uma leitura até para um lei Barcelona no trade, ou no Panther, enfim. Mas tudo vai depender da postura do Barcelona. Acredito que ao final do jogo pode em algum momento dar uma leitura para gols? Sim. Mas eu fico com uma certa dificuldade para trabalhar e acho que é um jogo cabível e possível de trabalhar match odds. Mas o Bayern vai ter que se jogar pressionando bastante e vai ter que fazer um Barcelona recuar, né, em outras palavras, em alguns momentos não conseguir contra-atacar, porque senão vai ser também difícil ficar a favor do Bayern com esse cenário de o Barcelona contra-atacando, atacando, vai ter um Dembélé, um Rafinha, um próprio Lewandowski, né? Enfim, então é de se atentar a isso aí. E qualquer outro cenário é um jogo para gols. O que eu creio que deve ser, a linha são 3,5. O 2,5 está 1,36, o 3,5 vai estar próximo de 2. É isso, é o que é. O do Tottenham Sporting também deve estar. Não, já está mais parecificado. Bom, eu acho que isso aqui é isso, não tem muita conversa. Ou é trabalhar ou nos gols, situações limites, ou o match odds.
ficar a favor do Bayern, que sabe um back HT bem reduzido no Pantezão. Enfim, eu vou ficar atento nesse jogo. O outro jogo a gente tem um Porto e Bruges, né? Eu acho que o Porto jogou muito bem contra o Atlético de Madrid. O Porto deveria ter ganho contra o Atlético de Madrid. Em alguns momentos, o Atlético de Madrid estava sofrendo porque o Porto estava propondo o jogo na casa do Atlético de Madrid. Isso é importantíssimo, né? O problema que me pega é que esse Porto estava 1,36, tá, até subiu. Esse Porto tá 1,40 e pouco. Assim, é inviável. É o Bruges. Tudo bem que o Leng tá machucado, mas e o Buchanan também. O Vormer, mas tem Van Aken, Kyle Laren, o Ferran Jutgla do Barcelona tá jogando. O Bruges é um time forte. Eu comentei com vocês, tudo bem que o Bruges se escapou fedendo, tá? Ele fez um gol no Leverkusen, mas poderia ter tomado um empate. Teve 2 gols anulados. Se não fosse anulado, ele tomaria até a virada. Então, a gente tem que ser sóbrio nesse momento para falar também que o Bruges não jogou também contra o Leverkusen. Mas, porém, contudo, no entanto, 1,30 para o Porto, eu trabalharia até no trade se fosse contra um Chaves. Vamos ver o Porto contra o Chaves, qual era a cotação que estava. Pronto, estava 1,28, 1,30 por ali. 1,40 para o Bruges, poxa. Então quer dizer que 13, 14% a mais que a cotação subiu, de 1,30 para 1,40. Justifica um Bruges? Eu acho que não. Acho que um Portão 1,60 ficava calado. Um 5,8 ainda ficava calado, mas poxa, 1,40 para o Bruges é duro. Acho que o Porto vence? Creio que sim. Não vejo muitos cenários para o Bruges vencer, mas assim, é o Bruges. O Porto pode dar um vacilo e acabar tomando alguns gols, como tomou com o Rio Ave aqui, que teve alguma dificuldade de jogar. Acho que o Bruges vai impor uma marcação pressão na saída de bola, porque ele joga assim, né, na pegada dos super favoritos de cada país. Ele joga assim, tipo, parecido um pouco com o Ajax e tal. É um jogo mais corrido do Bruges. E aí vai depender se o Porto vai ter dificuldade, se vai jogar bem ou não. Eu acho até que vai caber uma possível correção no trade dessa cotação do Porto, que eu achei bem baixinha. E é isso. E quem sabe dê uma leitura aí para trabalhar uns 2 gols bem valorizado, algo do tipo. Aí é buscar no trade, na leitura mesmo. A gente tem um Leverkusen Atlético de Madrid. E assim, o Atlético de Madrid não jogou bem contra o Porto, porque ele tinha que propor jogo contra o Porto em casa e o Porto ganhou meio campo e o Porto jogou melhor. Apesar que também um ponto importante, aquele jogo ali o Porto bateu, tá? O Porto bateu pra... Não é à toa que teve um expulso. O Porto bateu e muito, cara. Aquele jogo ali, o Porto estava fazendo um antijogo absurdo. Também pode se levar em consideração isso que o Atlético não jogou tão bem. Né? Assim, o Atlético em qualquer cenário não jogou bem. Antijogo não justifica nunca isso, mas assim, poderia ser um adendo para a gente tentar fazer uma conjectura ali e dizer, poxa, tá, vamos dar um ponto a mais aí. Ele poderia ter jogado um pouquinho melhor. Foi um antijogo muito grande do Porto. A gente tem o Atlético Madrid que goleou o Celta no último jogo. Putz, essa goleada aqui me escapou fedendo. Ia ser 3 goleados no dia: Filadélfia, Barcelona e Atlético Madrid. Mas, poxa, a gente também não pode ter tudo. É, o Atlético no último lance, né, que fez o gol com o Griezmann. É, o Leverkusen perdeu para o Bruges, empatou com o Hertha. O que eu creio nesse jogo aqui? Ah, mas é o Atlético de Madrid. Eu acho que isso é um jogo para gols. Se fosse na casa do Atlético, eu ficava com um pé atrás. Mas por ser na casa do Leverkusen, provavelmente o Atlético vai deixar o Leverkusen ter a bola no pé e o Atlético tem um bom ataque. Eu fico bem ansioso para esse jogo aqui para trabalhar. O Leverkusen em casa tomou 3 do Hoffenheim, 2 do Augsburg e 3 do Freiburg. Em casa, e se você vê o Leverkusen fora de casa, ele tem melhores resultados. O Leverkusen não joga bem propondo o jogo. A não ser que a equipe seja muito ruim e ele abre o primeiro gol. Aí ele joga mais tranquilo. Mas o Leverkusen tendo que propor jogo, ainda mais com a equipe como o Atlético de Madrid, que é chata para cacete. É a mesma pegada de o Leverkusen jogar com o Villarreal. O Villarreal vai deixar tu vir e se prepare que você vai tomar contra-ataques absurdos, absurdos. Eu tendo a acreditar que isso é um jogo para gols. Ficar a favor de ninguém não me interessa muito. Abre agora um parênteses. Para uma operação a Panther, esse 2,50 do Atlético de Madrid me interessa. A Panther, uma dupla, uma tripla, buscando uma alavancagem. E eu já comento no final e volto para puxar sobre isso aqui. Liverpool e Ajax. Jogão. Qualquer cenário, eu acho que a gente acha que aqui vai sair gol, né? Aí vamos lá. 1,50 para o Liverpool. Baixo. Baixo.
bastante baixo para a fase que o Liverpool vem. O Liverpool vem de uma goleada do Napoli, um empate com o Everton que teve o gol do lado que poderia ter perdido. Mesmo que ele jogou melhor, ele poderia ter perdido. Em casa, ele conseguiu uma virada inacreditável para o Newcastle, mas tomou o primeiro gol. Conseguiu um empate com o Crystal Palace e tomou o primeiro gol. Não, aqui era pré-temporada, não leva em consideração, enfim. E fez aquela goleada no Bournemouth 9-0, mas quem é o Bournemouth para ter, assim, pra gente conseguir ter uma análise com o Ajax? O Ajax perdeu os grandes nomes, mas eu disse, o Berghuis está jogando muito, o Bergwijn, fazedor de gol, está jogando muito, Kudus está jogando muito, Edson Álvares, que é na pegada do Rodri ali, no caso do Liverpool seria um Fabinho, tá jogando muito, enfim. Eu sei que não tem referencial, mas para quem achou que a cotação do Ajax contra o Rangers estava abaixo, ele mostrou que o Rangers não iria entrar em campo. O Ajax fez 1-0 no Rangers e não tirou o pé. Eu não sei se o Ajax vai se entregar para esse Liverpool, sabendo que o Liverpool não está na sua melhor fase. Eu acho que isso é um jogo duríssimo. O Liverpool vai propor jogo? Acho que sim. Mas vai ser um back extremamente de incomodar. O Liverpool vai propor jogo, vai. O Ajax talvez deixe ele ficar com a bola em alguns momentos, porque o Ajax também, eu não sei se vai propor jogo na casa do Liverpool, que eu acho que é demais. Mas vai ser um back extremamente de incomodar. Por quê? Porque o Ajax vai marcar uma pressão na saída de bola chata pra cacete. Moleque novo, o time inteiro novo, corre os 90 minutos e não cansa. O Liverpool vai ter muita dificuldade com o Ajax. Esse 1,50 eu fico com muito pé atrás. A- é- é- Até deu uma descida, tá? Quando eu vi a última vez o Ajax estava 7. Eu até fiz uma brincadeira com os meninos e até comentei que queria fazer, pô, vou fazer uma duplinha, Bruges e Ajax. Acho que era o Bruges estava 9, porque o Porto subiu, então desceu a do Bruges, e o Ajax estava 7. Quando a gente fez, eu até digo a vocês, foi uma cotação 41, algo nesse sentido. Ou era 90, agora eu não lembro também qual era a cotação. Enfim, é, cara, eu acho que isso aqui é um jogo para gols e eu tenho muito cuidado em fazer algo a favor do Liverpool. E se o Ajax marcar essa pressão na saída de bola do Liverpool, não tem perigo de eu ficar a favor do Liverpool. Talvez eu pegasse até uma correção, tá? No Liverpool. Bom, chegando aí no Marseille e Frankfurt, eu não faço a menor ideia do que trabalhar nesse jogo. Acho que vai ser difícil trabalhar match odds, acho que é difícil ficar a favor de alguém, e a única coisa que eu poderia achar que era talvez um mercado de gols barra situações limites, mas esse jogo não é o que mais me interessa e não está absurdamente no meu radar. Eu vou passar o olho, vou assistir, mas enfim, também não tenho lá grande apreço por esse jogo, tá? Bom, amanhã, chegando na MLS, a gente tem o Montreal e Chicago Fire, onde o Montreal, com um a menos no seu último jogo, ele jogou muito bem. Né? A gente viu o Montreal, por exemplo, empatando aquele jogo com o Columbus. Assim, o Montreal tomou 2 gols. Acho até que nem foi injusto. O Montreal em casa ele propõe jogo. Ele tomou 2 gols do Columbus, teve uma expulsão e conseguiu buscar o resultado. Isso é importante. Se tivesse mais 6, 7 minutos de jogo, como o Montreal tinha crescido e o Columbus recuou, ele poderia até ter virado, tá bom? Eu fico atento para pegar algo a favor do Montreal, acho que essas cotações estão justas. E o Kyoto e o outro rapaz que eu esqueci o nome do Montreal estão jogando muito. Inter Miami e Columbus. Cara, como me agrada esse 3-10 do Columbus. E a gente acabou de falar que ele veio de um vacilo pro Montreal, mas espera, pro Montreal, né? A gente sabe que o Inter Miami em casa melhorou bastante, mas o Columbus eu acho que é um dos times que eu acredito que vai dar jogo no playoff. O Columbus é um time que eu acredito que o Cucho Hernandes, por exemplo, é um cara que está jogando muito no ataque. Ponto negativo do Columbus, ele leva muito gol. O Columbus fora de casa está maravilhoso para trabalhar um mercado de gols e talvez isso me agrade mais, tá? Talvez eu deixasse, como eu falei para vocês, vamos antes de eu falar esse jogo da MLS, uma coisa que eu faria, por exemplo, amanhã buscando alavancagem, como eu tinha dito a vocês, seria algo nesse sentido aqui com o jogo da quarta-feira que eu vejo muito valor, que era o cadê o jogo? Sumiu. Que era com o Benfica, buscando alavancagem Atlético de Madrid, Bayern e Benfica. Ou algo nesse sentido aí, como o próprio Napoli, Bayern
e um, por exemplo, atlete ou empate, que na verdade seria o empate anula 6, né? Mas tudo isso eu estou falando em Panther em situações de alavancagem, tá? Da mesma forma que a gente poderia pegar na MLS aqui o Columbus, vamos pegar aqui na terça-feira, a gente poderia com o jogo do... Depois eu vou falar, não do Los Angeles, mas o do Kansas ali, que eu acho que o Kansas está jogando bem em casa. Enfim, então é isso. Eu acho que eu fico atento para esse jogo. A cotação do Columbus me interessa, mas eu acho que isso aqui é um jogo para gols. Los Angeles fora de casa. Parou, né? Cadê o grande Los Angeles? Já deu uma morrida, né? Vem de resultados ruins. E vai pegar um time chato em casa. O Minnesota é um time chatíssimo em casa. E o Los Angeles já deu uma parada, né? Eu acho que ele se acomodou por estar 10 pontos aqui do segundo colocado. Tá no playoff já, vai ser campeão. O time troca muito. O Bale tá entrando no segundo tempo. Tem o jogo que vem titular. Enfim. E aí, eu, Felipe, fico muito mais atento nos gols nesse jogo aqui. E eu acho que até mais que o do próprio Columbus. Tá? Não vai ter referencial porque ele só tem 3 jogos incomuns. A gente tem um Dynamo em New England e aqui talvez, na minha opinião, seja o melhor jogo da MLS do dia. Ah tá, o Montreal que eu comentei, né? Daqui a pouco a gente faz o outro. O melhor jogo da MLS do dia, tá? Eu acho que aqui pode ter o melhor jogo da MLS do dia mesmo. Em qualquer cenário, isso aqui é um jogo para gols. Em qualquer cenário. Em qualquer cenário, isso é para gols. Mas o Dynamo é um time muito fraco. O New England vem vacilando? Positivo. O New England tomou a virada do Red Bull? Positivo. Meteu 3-0 no New York? Sim. Mas aqui a gente não está falando nem de um time que aguenta o Red Bull. Por mais que talvez na colocação... não tá não. Na colocação achei que estava próximo, mas não tá não. A gente tem aqui um Dynamo fazendo quase uma das piores campanhas, perdendo apenas para o DC United na pior campanha. Né? Cara, o Dinamo tá muito mal. E olha que fez algumas contratações. Contratou um atacante, contratou o Hector Herrera, tem um Camará, acho que era do DC, enfim. Inclusive, era o artilheiro da temporada passada, um dos. Tá? Eu acho que aqui eu ainda dou. Eu sei que o New England tem um race muito ruim fora de casa, mas cara, não é à toa que as cotações estão até favoritos para o New England. O que eu vou querer me atentar, o New England no último jogo veio bem mistão. Eu acho que esse aí ele deve vir com o time cheio, até porque o New England ainda está brigando por essa vaga. O Dinamo não briga mais por nada no campeonato. O New England está brigando pela vaga. Então ainda dou um último voto a torcer do New England para algo possível a favor dele. Apesar que, como eu disse a vocês, em qualquer cenário acho que é um jogo para gols. Se o New England mete o primeiro, ele vai jogar reativo e vai fazer o segundo e o terceiro no Dinamo, que tem uma zaga horripilante. O Hector Herrera eu vi que era uma dúvida para esse jogo, beleza? E isso eu vou ficar atento. Ponto importante, eu só tô dando um voto a torcer pro New England porque eu conheço o histórico dele, porque é o atual campeão da MLS e o New England é tipo Filadélfia dessa temporada. O New England me deu muito dinheiro. Óbvio, não é que eu estou jogando dinheiro fora, mas assim, pelo que eu vi do time jogar, pelo que eu acredito na equipe, do próprio técnico, do treinador, do contexto do New England, que é um time que ainda vai brigar pelo playoff, e eu acho que tem que ir pro playoff, sim, é obrigação dele ir. Ele não pode perder um playoff para um Cincinnati e para um Orlando, não pode. O Columbus sim é um time que está jogando para ir pro playoff. Mas um Cincinnati e um Orlando. Cincinnati é muito forte em casa. Fora de casa é uma mãe. O Cincinnati defensivamente é fraco. Vai cair nas oitavas, nas quartas no máximo. É time que não tem perspectiva. O New England, mesmo com todos os defeitos, quando ele joga um playoff, ele tem perspectiva de chegar longe. E de fazer um playoff grande, de fato. Agora, se o New England chegar na semifinal jogando esse jogo aí, de um playoff da MLS, ele toma um ataque. Principalmente se ele pega um Philadelphia. Mas é isso, é o que é, e até lá a gente não pode adivinhar. Então eu ainda até daria um voto a torcer para o New England. E para finalizar o jogo do Kansas com o DC, o DC ganhou do New York City na casa dele, né? Algo que me impressionou. E conseguiu empatar com o Salt Lake, mas ele empatou com o Salt Lake na força do ódio. Porque o Salt Lake era para ter feito 3, 4 gols. Eu fiz esse jogo, foi no sábado de 11 horas da noite. Era para o Salt Lake ter feito 3, 4 gols do DC. Para mais. Para mais. Então eu acho que em qualquer cenário aqui é um jogo para ficar a favor do Kansas, que melhorou. O Kansas estava com a race bem ruim. Ele teve um momento bem ruim, mas o Kansas estava jogando, por exemplo, recentemente com o Dinamo e propôs jogo na casa do Dinamo. E o Kansas sempre foi um time grande e com bons jogadores, de nomes, jogadores respeitados, jogadores grandes, como um deles o Russell que é escocês e é assim, um dos grandes jogadores ícones da MLS. Então,
Não me surpreenderia se o Kansas vencesse esse jogo sobre o DC, mesmo no comando do Rooney, mesmo o BNTQ chegando. É um centroavante, ele não é Deus, ele não vai consertar o meio-campo, muito menos a zaga do DC, que mesmo recuado marque espaçado. Beleza? Nós estamos juntos e vamos fazer dinheiro.